Perfeito. Savio, eu queria trazer um pouquinho a conversa também agora para Brasil, né? A gente tem visto bastante movimentação, discussão a respeito do corte de juros agora em agosto, né? Banco Central sinalizando, né, uma abertura, uma porta aberta e muita gente se questionando, vai vir 0,25, meio. Teve inclusive um gestor de hedge fund falando que o ambiente econômico brasileiro já permitiria 1%, que acaba sendo até mesmo um pouco improvável para o Banco Central, pelo pragmatismo que ele vem imprimindo, né, nas últimas decisões. Mas, mesmo assim, eu queria saber a sua opinião a respeito desse ambiente econômico, inclusive com a desaceleração do IBCBR divulgado ontem, né? Esse cenário econômico brasileiro, ele abre porta, ele abre caminho para o corte em agosto. Qual a magnitude? Como que você está interpretando esses dados e a possível decisão do Copom agora em agosto? Nossa visão, né, é que o Banco Central vai começar o ciclo de corte agora, né, ele vai começar o ciclo de corte em agosto. A gente acredita que esse início do ciclo de corte de juros ele será moderado, né, gradual. Ele vai começar com esses 25 bases, com os 25 pontos bases, né, de corte. Ele poderia até implementar um ritmo mais forte, né, de corte de juros, mas os últimos dados de inflação mostraram ali uma persistência da inflação, né, na parte do setor de serviços, em alguns outros pontos do núcleo de inflação também, mostrando alguma resiliência daquela inflação que tende, né, a ditar, né, a dinâmica de médio prazo da inflação, né. Então, os núcleos aí mostrando mais força nas últimas divulgações do IPCA, e isso, na nossa visão, né, deve fazer com que o Banco Central continue conservador, né, e opte aí por um corte de 25 pontos base na reunião de agosto. A gente acredita, né, que existe espaço aí para o Banco Central acelerar esse ritmo de corte a partir das reuniões seguintes, para um ritmo de corte de mais ou menos 50 pontos base por reunião, até alcançar uma taxa de juros próxima de 9% aí em meados para o final de 2024. Então, assim, essa é a nossa perspectiva. A gente acredita, né, que essa dinâmica aí de inflação global, que a gente conversou bastante no bloco anterior, ela vai ajudar também o Brasil, e o Brasil é mais beneficiado, né, porque esse choque de oferta positivo da safra, ele tem origem aqui. Então, especialmente por isso, a gente é beneficiado não só em termos de inflação para baixo, como também de atividade para cima. Então, a nossa visão é que existe sim um espaço importante para a queda de juros até meados do ano que vem. Um ritmo mais forte de corte de juros, né, como você mencionou, né, por esse gestor aí bem famoso aí, que falou que poderia ser 100 pontos bases, né, de corte no Brasil. Pode acontecer? Eventualmente, a gente acha que existe espaço até para uma aceleração para um ritmo de 75 pontos base ao longo do tempo, né? Mas por que isso, né? Porque a taxa de juros brasileira ela está em 13,75, enquanto as nossas perspectivas para a inflação para o ano que vem estão próximas de 3,5. Então, assim, é uma taxa significativamente contracionista, né, restritiva. Então, para um nível até ali próximo de 9%, a gente acredita que o ajuste poderia ser feito relativamente rápido, né, porque a gente levaria a taxa de juros, né, para um patamar mais próximo do neutro, né, que a gente fala em economia, ou seja, para um nível que não acelera e nem freia a atividade econômica, né, tem uma neutralidade em termos de dinâmica de crescimento econômico. Então, até esse patamar, próximo de 9%, a gente acredita que o processo poderia ser feito relativamente rápido. Então, a gente não descarta o Banco Central eventualmente cortar até 75
pontos bases em algum momento aí ao longo do final desse ano ou início de 2024. Mas para que isso de fato aconteça, a gente precisa observar essa desaceleração da atividade, né, ficando mais evidente. Você falou bem do IBCBR, né, que trouxe uma surpresa significativa em termos de atividade econômica para baixo, ele caiu 2%. A gente projetava uma alta de 0,1%, então surpreendeu bastante a gente. Mas assim, o IBCBR ele não tem se mostrado um tracking ou um indicador antecedente muito fidedigno do PIB, né? Ele não tem antecipado bem os movimentos do PIB. E por isso a gente não mudou muito a nossa projeção de crescimento do PIB depois da divulgação do IBCBR. Existe uma questão técnica que o IBCBR ele leva em consideração a parte de soja, a safra de soja nos dados de abril e maio, enquanto o PIB do IBGE leva isso em consideração de forma diferente, impacta tanto o primeiro trimestre quanto o segundo. Então, a gente manteve, né, a projeção de crescimento que a gente trabalha, que é próxima de 0,4% de crescimento no segundo TRI. Então, a gente vem de um crescimento muito forte, 1,9% no primeiro trimestre, mantém um ritmo de crescimento saudável, positivo, no segundo TRI, 0,4%, e estamos numa dinâmica, né, para crescer aí próximo de 2,5% em 2023. Então, qual que é o fator-chave na nossa direção para uma eventual aceleração do ritmo de queda da taxa de juros, né? Ou seja, para que o Banco Central possa cortar, né, fazer cortes mais agressivos do que esses 50 pontos bases, que é o nosso cenário base aqui na empresa. É a atividade econômica mostrar uma dinâmica de enfraquecimento mais clara. Se a gente chegar no terceiro trimestre e nós começarmos a observar o setor de serviços desacelerando de forma mais clara, né, nesse ambiente benigno de inflação, a gente acredita que será o fator chave para um processo de corte de juros mais rápidos. Então é nisso que a gente está de olho. Por enquanto, a nossa visão de atividade continua benigna, né, porque a gente teve essa safra muito forte no primeiro trimestre, então muitas pessoas falando que foi só a safra, né, que puxou o PIB, mas a gente não interpreta assim. A gente acredita, né, que no primeiro momento a safra de fato ela impacta o PIB diretamente pelo lado da oferta, pelo PIB agro, mas ao longo do tempo esse choque de oferta positivo ele vai se transformando. Por quê? Porque uma safra grande vai significar preços de alimentos mais baratos, então isso vai liberar renda para as famílias brasileiras. Então, provavelmente, a gente vai ver uma dinâmica de consumo melhor ao longo do segundo trimestre, provavelmente ao longo do terceiro trimestre. Segundo, essa safra grande ela vai precisar ser escoada, vai precisar ser estocada. Então, isso vai se transformar num PIB de serviços também melhor ao longo do segundo trimestre e do terceiro TRI. Então, por isso que a gente ainda tem uma visão, né, benigna da atividade. O mercado de trabalho brasileiro está saudável, a renda está crescendo, nós temos diversas medidas de estímulo econômico por parte do governo, né, por parte da política fiscal, e agora também o desenrola, que tende a ajudar a destravar um pouco o crédito, né, das pessoas que estão negativadas. Então, assim, a gente continua com uma visão benigna de atividade. Isso pode significar um ritmo de corte de juros mais conservador? Pode, mas isso não é um cenário ruim, né? Pelo contrário, o cenário que a gente vem trabalhando aqui é um cenário de moderação da inflação, a inflação ali próximo da meta no ano que vem, 3,5% a nossa projeção, com uma resiliência do crescimento do PIB, né, um crescimento próximo de 2,5% esse ano. Então, um cenário bastante benigno para a economia brasileira, né, e para os brasileiros.